A aula de hoje ela vai falar isso, que a gente vai falar sobre oligoelementos. É o que todo mundo, todo profissional que ajuda no bem-estar de alguém precisa saber. Se ele não sabe disso, ele carece de informação e ele impede de que o paciente ou a pessoa que ele está ajudando melhore. Seja super bem-vindo, super bem-vinda na aula de hoje, aqui no nosso programa de Iridologia com Bem-Estar. Eu sou a Priscila Capelin, eu sou iridologista, e aqui na aula de hoje a gente vai aprender sobre frequência, sobre oligoelementos. O que será que é? Como que você pode ajudar o seu paciente quando você sabe disso? Fica até o final que eu vou te ajudar. O que é importante você saber do outro lado antes de a gente iniciar a nossa aula? O YouTube, ele entende que se o conteúdo for válido, a pessoa vai se inscrever no canal, a pessoa também vai deixar um like ou ela vai dar um comentário. Então, se for útil para você saber de tudo que eu vou te ensinar hoje aqui, você fica até o final da aula e aí você se inscreve no canal, porque eu sempre tenho conteúdos como esse. Você pode verificar aqui no canal. Você deixa o seu like de que eu gostei, vale a pena, porque assim o conteúdo ele é entregue para mais pessoas. E você deixa o seu comentário aqui sobre alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de saber, que eu mesmo vou te responder e eu vou te ajudar. Combinado? Então vamos lá. Você precisa saber logo de cara para você poder ajudar o seu paciente. A aula de hoje ela vai falar isso, que a gente vai falar sobre oligoelementos. É o que todo mundo, todo profissional que ajuda no bem-estar de alguém precisa saber. Se ele não sabe disso, ele carece de informação e ele impede de que o paciente ou a pessoa que ele está ajudando melhore, tá? Então eu vou te explicar o que é isso. O que são oligoelementos? Primeiro de tudo, o que significa essa palavra? É isso que eu vou te ajudar no vídeo de hoje. Então, para a gente poder entender o que são oligoelementos, você precisa ir direto na origem dessa palavra. Então, o que significa a palavra oligoelemento? Que a gente vai usar muito aqui. Você vai ver que eu vou distribuir muitos conteúdos sobre isso. Então, olha só. A palavra, a gente vai separar ela em oligo. O que significa a palavra óligo? Ela significa que é algo reduzido, algo de menor quantidade. Então, grave isso daí na sua cabeça. O que significa a palavra elemento? Que aí faz oligoelemento. O que significa essa palavrinha? Elemento. Significa um componente ou uma porção, certo? Então, agora a gente juntando o significado, fica mais fácil de você saber o que é isso do outro lado. Então, óligo é uma quantidade reduzida, é pouco de algo, e componente é uma porção daquilo, é o elemento. Então, o que significa essa loucura toda? Então, olha só, parece uma loucura, né? Mas é muito profundo. E Pri, por que você vai usar aqui o termo loucura? Porque poucas pessoas sabem disso. E você vai ver a profundidade disso. E olha, eu preciso te dizer, você vai ser considerado como louco quando você souber de tudo isso. Mas você vai ser considerado um gênio quando você começar a dar resultados para as pessoas, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Oligoelemento. Eu tenho pouca quantidade reduzida daquele elemento. Pouca quantidade reduzida daquela porção. Pri, mas de que elemento você tá falando? Eu tô falando de elementos químicos mesmo. É isso mesmo? É. Quando a gente vai numa tabela periódica, lá a gente volta lá atrás, quando a gente era adolescente, a gente estudou ali, na nossa aula de química, tinha a tabela periódica. Aquela tabela periódica tinha alumínio, tinha ferro, tinha ouro, tinha prata e tinha algumas siglas. Então, ali são elementos. O que essa tabela tem a ver com oligoselementos? Pouca quantidade daquele elemento químico. Esse estudo do o que é oligoselementos mostra que nós, dentro do nosso corpo, temos pouca quantidade de elementos químicos. Você sabia disso? Por que eu tô te falando isso e por que é importante você saber disso? Porque se você não sabe, você não vai conseguir ajudar a pessoa a ficar bem. Só para você poder ter noção, ferro é um elemento químico. Se é um elemento químico, nós temos isso no nosso corpo. Você aí do outro lado já deve ter ouvido falar de anemia. Já deve ter ouvido falar disso. Então, quando uma pessoa tem anemia, ela tem baixo ferro. Ela tem baixo elemento químico dentro do corpo dela. E o que muda você saber sobre os oligoselementos nesse caso? Se você entende que existem produtos de oligoselementos, existem produtos que
tem baixa quantidade de elementos químicos e você pode dar para o seu paciente, ele melhora. Ou seja, eu posso dar baixa quantidade de ferro para aquele paciente que está anêmico e ele vai melhorar. Ficou claro isso aí para você do outro lado? Então só um resuminho aqui, só para ficar claro. Então, óligo é pouco, elemento é elemento químico. Nós temos pouco elemento químico no nosso corpo. Todos nós temos. Priscila, mas você está falando isso sem base? Não estou falando. Depois você pode pesquisar, tá bom? Mas dentro da enciclopédia americana de medicina, existe o estudo que fala sobre óleos elementos, a importância disso para o nosso corpo. Então, sabendo disso, a gente proporciona poucos elementos químicos para o nosso paciente melhorar. E aí, do outro lado, você vai precisar entender que toda célula tem poucos elementos, elas têm oligoelemento, senão ela não conseguiria desenvolver para poder formar o nosso DNA, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, enfim. Então, todos nós nascemos com isso, porque é a nível celular. Dentro da célula existe isso de uma forma profunda. Então, sabendo disso, olha só, esse estudo que foi dito nessa enciclopédia americana de medicina, deixa claro que se a gente ajuda a pessoa do outro lado a ter pouco elemento, ela consegue melhorar de saúde. E o que é interessante, que eu vou até ler aqui para vocês, que é o que está exatamente lá na enciclopédia. Olha só, ó. É exatamente isso que a oligoterapia faz no seu máximo potencial. Nesse momento, o uso desses poucos elementos em seu estado iônico, ou seja, em seu estado energético, reativa as reações adormecidas e as funções, e resgata as funções daquele corpo. Pri, por que você leu isso? Você precisa saber do outro lado que esse pouco elemento, então, ó, todo elemento químico dentro da tabela periódica, ele é um tipo de energia, que se usado vai usar em uma forma de energia. Então, se nós temos tudo isso, nós temos variáveis de energia no nosso corpo. Nós temos variáveis de elementos químicos que causam energia. Por isso que a gente não precisa ligar o corpo na tomada, porque nós temos essa produção de energia. Quem é que causa essa produção de energia no nosso corpo? Quem causa a produção de energia do nosso corpo é exatamente o oligoelemento que nós temos. Então, cada pessoa tem o seu grupo de oligoelementos essenciais para a vida. Uma vez que essa pessoa tem o oligoelemento, ela tem energia para ela poder ter o dia dela, acordar bem. Uma vez que ela tem isso de forma bem reduzida, ou o corpo dela já não produz mais, ela vai ficar com baixa energia corporal. É por isso que muitas pessoas falam de falta de disposição, de insônia, às vezes de algum problema de saúde que afeta a disposição. Então, o que de principal afeta a disposição de alguém é exatamente a falta de oligoelementos. Como você já sabe o que é os oligoelementos, então agora fica mais claro. E todo oligoelemento químico, que é da tabela periódica, ele é um mineral. Porque quando a gente pega toda aquela tabela periódica com vários códigos, vários nomes, que talvez você ache difícil de decifrar, tudo aquilo é mineral. E mineral tem energia. Então, ó, cobre, por exemplo, se você pega um fiozinho de energia, eu vou ligar na tomada e você abre ali, no fiozinho vai ter um fio de cobre, porque ele é um condutor elétrico. Então, todo mineral, ele passa a conduzir energia. Pri, mas o que isso tem a ver com o meu corpo e com o corpo da pessoa do qual eu atendo, que eu quero promover o bem-estar para ela? Tudo tem a ver. Por quê? Se você descobre o oligoelemento que falta no corpo daquela pessoa, você passa a ajudar ela a ter um condutor elétrico. Ela melhora de saúde porque você atinge a energia daquele corpo. Uma vez que você atingiu a energia daquele corpo, essa pessoa começa a reduzir as inflamações, as intoxicações e tudo mais. Então você causa uma desintoxicação e uma nutrição celular. Viu o poder disso? Como é profundo saber disso? Agora, olha só, por isso que eu falei o tema da nossa aula. Se você sabe disso, você ajuda o seu paciente a ter um bem-estar rapidinho. Só que é difícil esse conteúdo ser tão propagado. Por isso que eu vim aqui dar essa aula hoje. Então, vamos gravar aqui. Oligoelemento, pouco elemento químico. Traduzindo, eu tenho pouca energia
química, pouca energia de minerais. É isso? Então imagina você tomar algo que possa te dar energia todos os dias, mas algo certo para o seu tipo de célula, para o seu tipo de corpo. Ficou claro aí a importância disso? Eu vou usar aqui para vocês, porque assim, quando vocês entenderem algo para vocês, fica fácil de você ajudar o outro, tá bom? Então Pri, você já falou de óleos elementos, você já entendeu o que eu e o meu paciente precisa, mas tá, e qual é a diferença disso de manipulados? Eu peguei lá no site da Organização Mundial da Saúde, na OMS, eu peguei o que são manipulados, que é interessante, e eu vou ler na íntegra, tá? Até imprimi aqui, mas eu vou ler na íntegra. Olha o que diz a OMS, olha só. Medicamentos manipulados são aqueles preparados diretamente na farmácia, pelo um profissional farmacêutico a partir de fórmulas inscritas no formulário nacional. Esses formulários também têm internacionais, reconhecidos pela Anvisa. A partir dessa prescrição, o profissional habilitado pode estabelecer em detalhes a sua composição, a sua forma farmacêutica, posologia e o modo de usar. Pri, por que você resolveu ler isso? Porque você precisa saber a diferença. Qual é a diferença de produtos manipulados para oligoelemento? Produtos manipulados têm uma lista do que a Anvisa permitiu para a farmácia de manipulação, manipular, fazer, prescrever, certo? Pri, o que isso tem a ver com os oligoelementos? Os oligoelementos não fazem parte dessa lista da Anvisa. Então, farmácias de manipulação não têm autorização para trabalhar com oligoelementos. São coisas diferentes. Então, tem gente que vem aqui, que eu atendo, e talvez vocês vão passar por isso também, de falar assim, você vai me passar um oligoelemento, mas ele não tem na farmácia de manipulação? Eu não posso ir lá comprar? Não, ele não tem, porque o código de Anvisa não aprova uma farmácia de manipulação trabalhar com esses oligoelementos. Precisa ser um outro tipo de profissional, um outro tipo de farmacêutico. Ficou claro isso? É importante você entender a diferença. Então, oligoelemento não tem nada a ver com a farmácia de manipulação. Mas eu quero tomar, um exemplo, tá? Eu quero tomar magnésio. Eu posso tomar o magnésio, e tem magnésio na farmácia de manipulação? Tem, mas a forma como essa farmácia manipula, usa, que é permitido lá na listinha pelos códigos que a Anvisa liberou, não torna um oligoelemento, não torna pouca ou quantidade reduzida de magnésio. Ela dá quantidade aumentada de magnésio, a quantidade grande de magnésio. Ficou claro isso? Quem trabalha com pouca quantidade reduzida desses elementos químicos é um outro tipo de farmácia. Então você vai encontrar magnésio, alumínio, cobre, você vai encontrar isso na sua forma lá na farmácia de manipulação. Não está errado. O código da Anvisa libera que eles possam trabalhar, mas ali não é oligoelemento, ali é a quantidade real daquilo. Não é pouca quantidade reduzida, é uma quantidade grande. E se você não souber tomar isso, você pode se intoxicar. Novamente, não estou falando que está errado, tá? Apoio lá as farmácias de manipulação e também apoio as farmácias de oligoelementos. Mas você precisa saber a diferença. Senão você vai falar assim, ao invés de eu dar um oligoelemento para o meu paciente, eu vou dar um mineral, eu vou dar um magnésio. Ao invés de dar magnésio por oligoelemento, não, eu vou dar um magnésio lá da farmácia de manipulação. Está correto? Não, porque são coisas diferentes. Tá? Ficou claro isso daí? Se não ficou claro, depois você deixa aqui que eu te ajudo na sua dúvida, tá bom? Vamos seguir com o nosso conteúdo, porque agora você já aprendeu o que é e qual é a diferença de manipulados para oligoelementos. Mas agora você precisa entender a importância disso na vida sua e do seu paciente. Antes de a gente passar para o nosso conteúdo, de eu te explicar a importância, tem mais um detalhezinho que é importante você saber sobre essa diferença de manipulados e oligoelementos, que eu até anotei aqui, que é legal eu dividir com você, tá? O oligoelemento, quando o corpo ele absorve esse oligoelemento, ele entende, a célula, quando ela absorve aquilo, ela entende que é comida para ela, porque vem numas nanopartículas, vem fracionado, tão bem fracionado, vem em tão baixa quantidade,
na forma tão reduzida que a célula entende que é comida para ela. Muito diferente de um produto manipulado que também vai resolver e vai ajudar no bem-estar do paciente. Mas aqui, novamente, o vídeo é sobre óleos e alimentos, onde a gente fala sobre manipulados. Quando você pega um manipulado, a célula não entende que é comida para ela. Por quê? Vem numa quantidade exagerada aquilo. Então ela entende que o corpo precisa quebrar aquilo, ela entende que é uma cápsula, é um remédio. O corpo precisa quebrar aquilo, o intestino precisa absorver. Uma vez que absorveu, aí sim vai entrar na rede sanguínea e assim por diante. Então por que eu tô te explicando isso? Porque o oligoelemento, a ação dele é rápida. Lembra da energia? Tem muita gente que vai falar assim, ó. Ah, mas você tá falando de quânticos? Eu tô falando de quânticos. Você sabe o que é quântico? Então vamos de novo na origem da palavra, porque eu tô falando de tudo isso aqui nesse único vídeo, é legal você entender de forma clara. Então olha só, até separei aqui, a enciclopédia, ela deixa claro o que significa quântico. E da onde vem essa palavra? Então olha só, vamos de novo, você já aprendeu a origem da palavra oligoelemento. Agora você vai aprender a origem da palavra quântico para você não se confundir. A palavra quântico, ela vem de uma palavra de origem, a etimologia dela, de quantum. Essa palavra, olha o que significa. Significa quanta, significa uma quantidade de energia emitida por átomos, quando seus elétrons absorvem a radiação e a reemitem. Priscila, o que é isso? Vou te explicar. Então, olha só, um produto quântico, que é um produto com oligoelementos, então vou te explicar. Vem energia, pouca energia, o que o corpo entende, que na hora que ele entra, então entrou um produto quântico, entrou um oligoelemento, a célula vai, absorve aquilo e começa a produção de energia em massa. Ela aumenta a energia. Pri, então você está falando de uma quantidade reduzida de química que quando adicionada no corpo, esse corpo absorve, uma vez que absorve, ele entende que é comida celular? Por isso que a gente aqui do outro lado usa um termo, é uma nutrição celular. A gente exatamente usa esse termo porque causa isso. Então os oligoelementos, eles são de extrema importância para cada uma das pessoas do universo. Quando as pessoas sabem disso, quando você que é um profissional da saúde sabe disso, você melhora a saúde do seu paciente, tá? De forma mais rápida. Pri está falando que os manipulados não vai ser de uma forma mais rápida? Dependendo, não vai. Dependendo da pessoa, não vai. Por quê? Porque depende de uma absorção intestinal, depende de uma absorção de nutrientes, a gente não sabe como que tá as enzimas daquele corpo, então depende disso. Agora, a forma mais profunda que eu quero explicar para vocês dos oligoelementos, que é a importância de vocês saberem disso, que é assim, ó. Só os oligoelementos, só essas poucas quantidades reduzidas, né, de elementos químicos, vai no terreno biológico. Priscila, mas o que você está falando? Eu tô falando na casa do seu DNA. Então nós temos uma digital. Aonde é feita essa digital dentro do seu corpo? É só visto a nível microscópio mesmo. Quando você aumenta aquilo, você vê as células elas se movimentando, o que forma o nosso DNA. Nesse movimento celular, ela tem uma casa, a gente chama de terreno. Esse terreno biológico, lá dentro, precisa ser alimentado todos os dias. Ele é alimentado com água, com ar, com sangue, ele é alimentado, mas uma vez que você sabe dos oligoelementos, você pode alimentar a casinha da célula, porque ela entende que é comida para ela. Então imagina, ela tá crescendo, ela acabou de formou uma célula. Na hora que ela entende que tá vindo comida para ela não vai se formar de forma intoxicada, de forma inflamada, ela vai se formar de uma forma natural. E isso ajuda na sua saudabilidade, ajuda na sua melhora, mas ajuda na melhora do paciente também. Eu separei aqui 3 exemplos para eu não esquecer e mostrar para vocês. Ó. O primeiro, a primeira forma de você entender que isso é tão poderoso, que é um elemento químico que é poderosíssimo, é o iodo. Priscila, iodo? Ele faz parte lá da tabela periódica, ele faz parte. Ele é um elemento químico, mas a forma de oligoterapia dele, então olha lá, pouca quantidade reduzida dele, o que causa?
E assim, o que faz no seu organismo? Só para você poder entender, o iodo, ele é o hormônio que ajuda na tireoide. Então, pessoas que têm problemas de tireoide, elas ou têm um excesso de iodo ou não têm iodo. Quando você adiciona isso na forma de oligoterapia, pouca quantidade, reduzida, daquele elemento químico, então pouca quantidade de iodo, da forma como tem que ser, no seu paciente, aquela tireoide, o hormônio da tireoide, ele vai começar a produzir de uma forma equilibrada. Ele nem exagera e nem aumenta, o que é bem diferente de produtos manipulados, porque nós temos que ter uma prescrição correta. Lembra da tabelinha da Anvisa? Realmente precisa ter uma prescrição correta. Uma vez que você erra a prescrição, você pode intoxicar e levar até o óbito do seu paciente, o que não causa com o oligoelemento, porque são nanopartículas, são frações muito pequenas. Quando são adicionadas dentro da célula, essa pessoa passa a ter melhora de hipotiroidismo, hipertiroidismo. Esse é um dos exemplos. O outro foi o que eu disse no começo do vídeo, que é o ferro. O ferro também, ele é um elemento químico. Só que quando ele vira um oligoelemento, quando temos pouca quantidade, reduzida, né? Eu vou sempre falar isso, tá, Pri? Mas é pouca quantidade, não é reduzida? Você vai gravar isso, vai ser redundante aqui, tá? Quando a gente adiciona essa pouca quantidade, vírgula, reduzida desse elemento químico que é o ferro, essa pessoa, olha só, eu até deixei claro aqui, ó, ela começa a melhorar na hemoglobina. Quando melhora a hemoglobina, a deficiência de anemia melhora. Mas cada caso é um caso, tá? Eu não tô dizendo aqui que, agora eu sei disso, eu tenho... Não, eu tenho que fazer isso com todo mundo. Não, estou dizendo a importância de você saber disso. Que quando a gente pega um paciente anêmico, eu vou suplementar o ferro. Dá um oligoelemento para ele. Pode suplementar o ferro, deve. Tem que fazer um tratamento com um médico convencional. É necessário. Mas você pode integrar o tratamento, onde esse paciente vai receber o ferro na sua composição que o médico vai passar, dentro da tabelinha lá da Anvisa, com todas as prescrições corretas, mas você pode dar um oligoelemento de ferro. Esse oligoelemento, essa oligoterapia vai ajudar e vai juntar, vai fazer esse corpo produzir mais hemoglobina, equilibrar isso e vai dar saudabilidade para esse paciente. Esse é o segundo exemplo. Um terceiro exemplo que é legal eu dividir aqui com vocês é que assim, ó, às vezes o estado anêmico do seu paciente, ele pode ser severo. E se ele é severo, ele pode levar a uma leucemia. E se ele leva a uma leucemia, qual é o oligoelemento que essa pessoa precisa? Entende? Existem grupos de oligoelementos que quando você adiciona, você ajuda no nível nutrição celular, no nível celular desse seu paciente. E ele melhora. É por isso que é importante você saber disso do outro lado. Entender o que é os oligoelementos, a diferença dos manipulados e aonde a gente encontra. Que os manipulados vamos encontrar em farmácias de manipulação, que é óbvio, que aqui a gente chama assim aqui no Brasil, que são as farmácias de manipulação, as farmácias naturais. Mas os oligoelementos não encontramos nisso, porque pela lei da Anvisa, eles não são permitidos se comercializarem nessas farmácias. Ficou claro isso aí do outro lado? Se ficou claro, lembra de deixar aqui o seu like, tá bom? Vamos continuar entendendo a importância disso? O terceiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês sobre qual é o oligoelemento que pode ajudar em algo específico, né, que a pessoa sente. Suponhamos que essa pessoa ela é intolerante à lactose. Eu tô com uma intolerância, tá agressivo, o que eu faço? Tá? Então, o que esse estudo de oligoelementos, o que esse estudo de oligoterapia deixou claro? Deixa claro que nesse corpo falta manganês. Manganês é um elemento químico. Só que olha só, se você dá a forma manipulada, que a gente vai lá na listinha do código da Anvisa de prescrever o manganês, pode ser que você intoxique o seu paciente, pode ser que não ajude, porque ele já é um corpo intolerante, já é um corpo ele já tá avisando que existe uma inflamação ali, que é essa intolerância. Então, até quebrar aquela cápsula, absorver, pode ser que não tenha tanto resultado rápido. Mas a diferença é essa do oligoelemento. Quando você dá o oligoelemento de manganês,
você faz uma oligoterapia. Esse oligoelemento, esse pouco elemento de forma reduzida, que lembra que eu vou ser redundante aqui, esse pouco elemento dentro do terreno biológico do seu paciente, dentro do DNA do seu paciente, vai fazer com que ele melhore dessa intolerância à lactose. E pode ser que ele precise de altas quantidades de oligoelementos. Então pode ser que ele precise de 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. E a forma do oligoelemento tem que ser em gotas, porque a forma reduzida precisa ser em gotas. Ficou claro aí do outro lado a importância, esses 3 exemplos que eu dei, que a gente falou de iodo, a gente falou de ferro e agora a gente falou de manganês. Então a gente falou sobre tireoide, a gente falou sobre anemia e a gente deixou claro que a intolerância à lactose tem sim um oligoelemento que ajuda na saúde do paciente, mas só aqui, né, a gente vai deixar claro que nesse vídeo eu só falei a forma da oligoterapia, desse oligoelemento. E aí a gente vai para algo muito mais profundo, que eu vou dividir com vocês. Tem um doutor, que o nome dele é Dr. Jacques Ménetrier. O que ele entendeu? Ele entendia muito de oligoelementos, mas ele foi vendo algumas reações de alguns pacientes e ele percebeu que tem grupos de sintomas que se resolve com oligoelementos, se resolve com pouca ou uma quantidade reduzida de um elemento químico, resolve aquele grupo de pacientes. Ele descobriu isso e ele dividiu isso, ele colocou em estudos, isso virou uma base científica e hoje nós usamos. Então, os oligoelementos, a forma quântica disso, porque produz energia, porque são condutores elétricos sim dentro do nosso corpo, ajuda na saúde do paciente. E eu vou citar mais exemplos aqui para você poder entender. Recentemente lá no Instagram, eu tenho um vídeo que fala sobre infarto fulminante. Esse vídeo acho que deu mais de 1 milhão de visualizações. No vídeo eu trago um dos oligoelementos, um dos minerais que ajuda na prevenção do infarto fulminante. Porque está falando de prevenção, eu tô falando de prevenção. Por quê? Porque lá eu deixei claro que é possível prevenir. Como que eu vou prevenir algo que eu não sei que vai acontecer daqui 2 minutos, que é um infarto fulminante? Só que o seu corpo, ele tem um grupo de sintomas que, como você não sabe ler esses sintomas, ele vai acusando e você não sabe ler, aí sim acontece o mal súbito. Aí sim acontece o infarto fulminante. Mas quando a gente sabe ler esse grupo de sintomas, você adiciona o oligoelemento correto para poder ajudar na saudabilidade sua e do seu paciente. Então, voltando a falar desse vídeo, no vídeo eu falei assim, que tem um mineral que é o germânio, que ele ajuda na prevenção, sim, de infarto fulminante, na prevenção de mal súbito. E aí teve muitos comentários ali que, mas como que você pode falar que germânio causa intoxicação? Então, olha só que legal. Realmente, germânio causa intoxicação, as pessoas não estão erradas. Mas, qual é a forma do germânio que causa intoxicação? É a forma manipulada, ou é a forma que não é de oligoterapia. Mas se eu dou pouca quantidade, ou uma quantidade reduzida de germânio, para um paciente que tem tendência a ter mal súbito, que tem tendência a ter um infarto, que tem tendência a ter problemas cardíacos, eu estou prevenindo ele de infarto fulminante, de um AVC, de um derrame e assim por diante. Fica claro do outro lado a importância de a gente saber disso. E aí, por isso que tem formas, e eu deixei claro lá no vídeo, né, que lá eu não receito, eu não tô receitando, eu estou falando que é algo que poderia ajudar. Só que o germânio, que é esse composto químico, esse elemento químico, ele não só faz isso, ele é responsável por dar vitalidade e rejuvenescer uma pessoa. Então, pacientes que são mais de 80 mais, 70 mais, são pessoas que precisam do germânio. Por quê? Esse tecido, esse corpo, ele já está cansado. A célula, ela já não tem mais compostos químicos lá na hora que ela se forma, até para poder fechar uma cicatriz, até para poder a pele. Então, o que o germânio faz? O germânio, ele vai lá e ele dá revitalidade. Ele ajuda, ele dá vitalidade, ele rejuvenesce esses pacientes. Pri, mas é uma forma milagrosa disso? Não, gente. Aqui a gente vai deixar claro, né, que somos todos adultos, então não é uma forma milagrosa onde eu tô falando, olha, toma isso aqui que agora você vai ficar com a pele. Não, são idosos.
mas a gente pode ajudar eles a dar um pouco mais de rejuvenescimento nesse tecido que está sendo envelhecido todos os dias, de uma forma mais rápida. Então, quando eu dou esse oligoelemento, eu causo essa oligoterapia no meu paciente, ele começa a melhorar. E ele começa a ter mais energia, mais disposição, começa a melhorar dores corporais. Então, olha a importância de você saber que pouca quantidade ou a quantidade reduzida desses elementos químicos ajudam na vida do seu paciente. Então, olha só, às vezes sinaliza na íris e em 24 horas sinaliza no pé. Em 24 horas sinaliza nos outros sistemas, mas na íris é ao vivo, é na hora. Na hora que aconteceu, ela registra por conta do nervo óptico. Uma hora a gente fala mais disso. Então, quando você faz a sua avaliação da iridologia e você percebe que o seu paciente ele tem aquelas marcas naqueles órgãos, você precisa ir atrás dos oligoelementos que são responsáveis por ajudar aqueles órgãos. Se você não for atrás desses oligoelementos, você não consegue provocar a saúde, a melhora naquele paciente. Entende a importância? Agora, olha só. Nos meus vídeos aqui no canal, você vai ver eu falando isso diversas vezes. Nada supera um resultado, nada. Você quer ser um profissional da saúde melhor, você vai precisar dar resultado para o seu paciente, para a pessoa que senta na sua frente. E se você não sabe dar esse resultado, é porque falta técnica. E não é, a culpa talvez não seja sua, a informação ela talvez não esteja à sua disposição, como agora nesse vídeo. Então, quando falta essa técnica, talvez falte sim técnica de oligoelementos, técnica de oligoterapia. Falta você conhecer os poucos elementos químicos que são essenciais para a vida, essenciais para a pele, essenciais para o intestino, essenciais para poder resolver uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma dor muscular, uma fibromialgia. Quando você sabe disso, você consegue dar resultado para o seu paciente. Uma vez que você dá resultado para o seu paciente, ele volta porque ele confiou em você. Ele volta porque ele quer ter um resultado melhor. Ele quer melhorar de saúde. Viu a importância de a gente saber os oligoelementos? E eu sempre digo que é muito mais profundo que isso, sabe? Não é sobre você ter uma agenda lotada, não é sobre você atender e ter resultado, não é muito mais profundo que isso. Você proporciona para o seu paciente que ele fique com a família dele saudável, que ele possa curtir um almoço em família de domingo de forma saudável, que ele possa fazer as atividades diárias dele com disposição, com equilíbrio químico. Entende a profundidade disso? É por isso que eu sempre vou trazer a importância disso. É por isso a importância de a gente saber o que ninguém conta sobre a saúde e a melhora do seu paciente, tá? Ficou claro? Gostou desse vídeo? Gostou? Quer mais assuntos como esse? O que você ficou de dúvida? Faz sua perguntinha aqui, que eu vou levar em consideração as suas dúvidas e eu faço conteúdos como esse. Então me acompanha no canal, lembra, Pri, quero mais vídeos como esse. Se inscreve no canal, ativa também as notificações, não se esqueça. Deixa o seu like e deixa o seu comentário, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Muito obrigada mesmo e até uma próxima.